Bom, eu já falei sobre os icebreakers lá, né, do futebol. Agora é vez de falar sobre os icebreakers específicos. Basicamente é o seguinte. Ryan, eu tenho meio que um caderninho com coisas que eu falo para pessoas de nacionalidades diferentes para criar rapport, para criar uma conexão especial com ela. Porque é o seguinte, o foco, como eu falei num vídeo anterior, Dale Carnegie, How to Win, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uma das grandes chaves do relacionamento interpessoal é passar o foco para outra pessoa e falar, e nem forçar, é encorajar ela a falar sobre si mesma. Então, sabendo dessa coisa de encorajar a pessoa a falar e você ouvir mais do que falar, aquela coisa do audiobook, eu vou passar aqui uns icebreakers dos principais países aí. É o seguinte, tem alguma dúvida? Eu vou botar só alguns, mas se você tiver dúvida de todos, não de todos, de algo mais específico, pode me mandar o e-mail lá, contato@ryansantos.com. Fala que você tá na turma do curso de networking, que eu adoro, mas eu adoro falar sobre o assunto de países e icebreakers, o que falar para a pessoa da Albânia, o que falar para a pessoa da Hungria, etc, etc. Eu separei aqui os países que mais aparecem aqui no Brasil e mais viajam, entendeu? Os países cujos habitantes mais viajam, você vai encontrar no hostel, numa viagem, ou eles visitando o Brasil. Vamos lá, França. França, você diz assim, ó, le un, le deux, le trois, zéro. Essa é a musiquinha que eles cantaram para a final de 1998, onde o Brasil ganhou de 3-0. Quer dizer, a França ganhou o Brasil de 3-0. E, putz, se a pessoa tem mais de 24 anos, ela vai saber essa música de cabeça. Ela vai te perguntar por que você sabe dessa música. Você pode dizer que você aprendeu com Ryan e tal. Mas já é um bom icebreaker. Vai começar uma conversa num tom muito mais amigável. De você perguntar, você é da França, de onde? Pá. Ainda melhor, pergunta sobre o atual presidente da França. É impressionante como os franceses adoram discutir sobre política. Bom, Argentina, uma pergunta muito boa que bota qualquer argentino para falar é a seguinte: o que você acha do Messi? Por que ele joga tão bem no Barça e tão mal na seleção? Todo argentino tem sua opinião muito formada sobre essa questão. Grã-Bretanha. Isso aí eu já incluo Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Simplesmente, o que você acha do Brexit? Você é a favor ou contra a Grã-Bretanha sair da zona do euro? Zona do euro não, da União Europeia. Itália, cara, impressionante como eles são apaixonados, são tifosos, são apaixonados por futebol. Então você vai lá e pergunta, para que time você torce? Bônus é o seguinte, você complementa com um jogador brasileiro que jogou naquele time. Se for Milan, você fala do Rivaldo. Inter de Milão fala do Adriano Imperador. Roma, você fala do próprio Imperador também, do Mancini, do Paulo Roberto Falcão. Lazio, você fala do Hernandes. Udinese, você fala do Zico. Juventus pode falar do Dani Alves, que ele tá lá até hoje. Os italianos adoram futebol, então eles adoram jogadores brasileiros. Fiorentina, Felipe Melo, Edmundo. Putz, tem um monte de time. Se deixar, eu fico 1 hora falando sobre o futebol italiano. Outra coisa que eles gostam de discutir é o do Silvio Berlusconi. Alemanha. A pergunta-chave é a seguinte. Mesma coisa, é algo muito parecido com o da França. Pergunta assim, onde você estava no 7-1? E aproveita para mostrar um pouco de vulnerabilidade aqui. Sempre dá um tom amigável. Tipo, você se mostrando vulnerável, dizendo que você estava triste no 7-1. Mas, putz, não mudou nada da sua vida. Ou mudou?
Espanha. Espanha. O que você acha da independência da Catalunha? Essa é forte e o espanhol adora falar sobre isso. Você faz essa pergunta, ele, começa a falar e você finge que, tá interessado. Ou mesmo, fica interessado mesmo. Você vai ganhar um melhor amigo na Espanha. Outra pergunta é a seguinte: você gosta do rei? Lembrando que o rei hoje em dia é o Felipe. O pai dele, o Juan Carlos, já anunciou o trono e quem é rei é o Felipe, que tem uns 45, 50 anos. China, Hong Kong, cada vez mais está brotando chinês aqui no Brasil. Eles estão em todo lugar. Agora você pergunta o seguinte: por que vocês se odeiam? Pergunta pro chinês por que ele odeia Hong Kong. Ou pergunta pro cara de Hong Kong por que ele odeia a China. Sempre dá assunto. Vamos lá. Japão. Japão é o seguinte: eles têm uma memória muito boa da Copa de 2002. Parece que foi a melhor coisa que aconteceu por lá. Aí você pergunta: você lembra da Copa de 2002? Não, você lembra da Copa de 2002 é ruim. Porque é uma pergunta binária, né? Sim ou não. Você vai lá, o que você lembra da Copa de 2002? Qual foi a sua melhor memória da Copa de 2002? Outra coisa que também dá muito assunto é você perguntar da onde vem essa rivalidade com os chineses. Eles odeiam os chineses. E se você chegar para um japonês e perguntar se ele é da China, ele vai te dar um soco na cara. Mesma coisa pro coreano. Essa galera aí se odeia. Tem uma rivalidade muito grande. Coreia do Sul também viaja muito. O clichê seria falar sobre o Gangnam Style, né? Aquele vídeo do YouTube do Psy, mas isso funciona, mas tá muito bichado hoje em dia. Você chega assim, ó, você canta assim, Teramingo! Aí dá 3 palmas assim, ó. Essa, tipo, é o canto da torcida deles, tipo, gritando Brasil, Brasil, Brasil. Não sei como é que se pronuncia, mas é algo tipo Deramingo. Eu acho que é isso mesmo, Deramingo. É como é que eles falam Coreia do Sul lá no idioma deles. Se eu tiver errado, é algo muito parecido. Se você falar Deramingo, a pessoa vai entender e vai bater palma com você. Tá aqui, ó. Olha lá, ó, os caras torcendo. Austrália. Putz, australiano é o seguinte, australiano viaja pra caraca, né? Todo lugar que você vai do mundo tem pelo menos uns 20 australianos no hostel. Você chega pra ele e pergunta, putz, por que australiano viaja tanto? Todo lugar que eu vou tem australiano. Como assim? Vocês estão tão isolados do mundo, vocês estão em todo lugar e vocês têm tão pouca gente no país. Outra coisa que funciona melhor ainda de perguntar por que australiano viaja tanto, você canta essa música aqui, ó. Ozzy, Ozzy, Ozzy. Oi, oi, oi. É o equivalente ao leleleu Brasil, ao Teramingo, tá. Para os australianos, eles vão cantar a música com você, eles vão adorar. Holanda, você chega pro holandês e pergunta, por que todo mundo na Europa odeia a Alemanha? Mais uma coisa de rivalidade. Se você abrir isso, o holandês vai falar. Outra coisa boa pra Holanda, especialmente se o cara for do Sul, é comparar o carnaval brasileiro com o carnaval holandês. Segundo eles têm um carnaval muito bom. É tipo um dos principais lugares na Europa onde se celebra o carnaval, o sul da Holanda. E você sendo Brasil e eles sendo holandeses, eles tem muito assunto aí no tema carnaval. Por último, Estados Unidos. Acho que não tem mais nada tão destacado hoje em dia. Você chega pro americano e pergunta o que você acha do Donald Trump, e ele vai falar pra você que, putz, todo mundo, os americanos têm uma opinião muito forte, seja do lado do Trump, seja contra o Trump. Se o cara for patriota e mais velho, você pergunta assim, ó, onde você estava no 11 de setembro? Bom, eu dei alguns exemplos aqui, foram 12 exemplos. Se você quiser algo mais específico, um outro país que não está nessa lista, ou quiser que realmente, Rael, vou encontrar com o cara dessa nacionalidade, você manda e-mail para mim e, faz questão de botar no subject line, lá no assunto, que você é aluno do curso de network. Eu vou dar atenção para você e vou te fazer um checklist, cara. Pode cobrar. Tá aí.
os icebreakers específicos dos países e até o próximo vídeo.